que nós estamos sendo ensinados, a interpretação que nós somos ensinados. Então, assim, também se a gente for ficar em cima do muro, pegando um pouquinho de cada coisa, aí nós mesmos vamos acabar se confundindo. Então, é mais fácil a gente pegar um ensinamento daquilo que as Escrituras nos ensinam e segui-las. Como nós falamos, tem determinadas religiões, determinados segmentos, que eles têm as suas maneiras de interpretar a Bíblia. Então, com certeza, tudo que eles estão interpretando, eles vão estar sempre baseados naquele raciocínio. Então, se eles mudarem, é porque eles sabem que alguma coisa está sendo descoberta que não estava indo condizente com o que a palavra de Deus nos ensina. E aí, como nós falamos, sem precisar ofender ninguém, que nós interpretamos a palavra de Deus de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam de uma forma coerente, analisando o seu contexto, analisando todo um histórico, analisando as evidências para que a gente não venhamos a fugir dos ensinamentos bíblicos. Nós falamos, fundamentados na palavra de Deus, nós não falamos por sabedorias humanas, mas sabedoria do Espírito Santo. Nós fazemos algumas inferências, conjecturas baseadas, pautadas na palavra de Deus, mas nós não se apoiamos em mensagens antibíblicas. Então essas de fato nós rejeitamos. E aí, semana passada, nós viemos trazendo uma introdução falando sobre o propósito de o livro de Apocalipse ter sido escrito, refletindo sobre essa questão da escatologia. E aí a definição nos falou que o livro de Apocalipse foi escrito para nos revelar a verdadeira e completa identidade de Cristo e transmitir coragem e esperança ao cristão. Então hoje nós vamos estar falando mais sobre essa identidade de Cristo, porque para a humanidade, Cristo foi aquele coitadinho, aquele que veio, que sofreu, o sofredor, que padeceu, o cordeiro, que serviu de sacrifício, mas na verdade ele é o Deus Todo-Poderoso, é o absoluto, é o que reina para todo sempre, é o soberano. Aleluia. E aí nós vamos estar refletindo aqui em duas passagens na apostila, que inicialmente nós vamos estar colocando como texto básico. Amém. João capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, aleluia. E depois Hebreus capítulo 9, versículo 28 vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós vamos fazer até uma conexão entre essas duas passagens para nós refletirmos, assim, a trajetória que foi de Cristo desde a sua vinda até o seu retorno que a igreja está aguardando. De acordo com a palavra de Deus, nós temos, deixa eu anotar aqui, de acordo com a palavra de Deus, depois eu apago, só para vocês terem, de acordo com a palavra de Deus, nós temos 1846 profecias falando acerca do Messias, falando acerca da vinda de Jesus. Então, 1846, desde o Antigo Testamento, está se falando sobre a vinda de Jesus, sendo que no Antigo Testamento, 1527 já se cumpriram. E a última profecia foi exatamente essa que nós acabamos de ler, que foi o último profeta a anunciar acerca do Messias, da vinda do Messias, que foi João Batista. Porque o João Batista ele estava preparando o caminho, aquilo que o profeta Isaías já havia profetizado, da preparação do caminho.
E ele está o tempo todo anunciando, ó, o Messias ele vai vir um que é maior do que eu, que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele que vai vir vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o João está pregando, João está batizando, até que de repente quem ele avista? O Cordeiro de Deus. Então ele alerta todo mundo dizendo, olha, vejam, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que o tempo todo eu estava anunciando, que eu estava pregando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E aí, deixa eu anotar aqui, aí depois que o Messias ele veio, 319 profecias ainda vão se cumprir. Amém. Então, totalizando 1846. Então, quer dizer o quê? Que nós que somos amantes da palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, temos como a nossa regra de fé, né, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós não cremos que Jesus Cristo ele veio, né, a este mundo. Quando nós falamos da vinda de Jesus, nós precisamos frisar que teve a primeira vinda. A primeira vinda ele veio a este mundo, né, para poder morrer por nós, para poder ser o sacrifício pascual por todos nós. E tudo isso já se cumpriu. 1527 profecias acerca da vinda do Messias já se cumpriu. Agora, se 1527 profecias já se cumpriram, por que 319 não vai se cumprir na segunda vinda? Então nós que somos amantes de Deus, nós vamos continuar nessa nossa crença, nessa nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo veio a este mundo, por isso que nós entregamos a nossa vida para Ele. E agora nós continuamos a crer que Jesus vai voltar a segunda vez. Aleluia! Para a sua igreja. Então isso nossa é uma esperança, questão de fé. Senhor. É a nossa esperança. Se já se cumpriu a maior parte, por que não crer que a outra parte não vai se cumprir? Amém. É claro que existe um detalhe nessas profecias aqui, que os judeus estavam aguardando o Messias de uma determinada forma. Só que como Jesus veio totalmente diferente daquilo que a ótica humana queria ver e não viu, então eles rejeitaram o Messias. Só que uma dessas profecias vai se cumprir só no final da grande tribulação, que nós vamos falar em outras aulas, onde verdadeiramente, quando Jesus ele vier com poder e grande glória, todo Israel vai reconhecer verdadeiramente esse é o Messias, o Rei prometido, e ele virá, e se assentará no trono de Davi, como diz a profecia. Então por isso que houve a rejeição. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, dando continuidade, fazendo a conexão, então Jesus ele veio, morreu por todos nós. Nós podemos pular essa parte porque já facilita para nós o entendimento daquilo que ele fez por nós. E é claro, se nós tivéssemos tempo, nós faríamos, né, uma comparação com o Antigo Testamento, o cordeiro que era morto toda vez que o sacerdote apresentava em holocausto, né, um animal para poder sacrificar para perdão dos pecados do povo, e uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, para poder ali estar apresentando sacrifício, o incenso estava ali diante da arca, né, do concerto. Mas quando Jesus veio, ele foi o único sacrifício. Então não há mais a necessidade de Jesus ter que fazer vários sacrifícios. O sacrifício que Jesus ele fez já foi suficiente. Amém, Naquela vez não. Eles faziam sacrifício, mas havia necessidade de fazer outros sacrifícios. Jesus não, Jesus já, por isso que ele é o nosso único e suficiente. Não há necessidade de outros fazerem sacrifícios, porque Jesus já foi suficiente, e não há necessidade de Jesus ter que fazer outro sacrifício, porque o que Jesus fez foi perfeito por toda a humanidade. Então amém. Jesus, ele já fez esse sacrifício por todos nós. Agora esse mesmo Jesus, esse mesmo Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cristo, né? O ungido também, assim como o Messias é ungido, só que um é em hebraico, outro é em grego. Então o Cristo, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1
1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal, ou seja, veio para morrer por todos os pecadores, da qual eu sou o principal. Então isso já se cumpriu, isso já aconteceu, só que vai estar dizendo aqui que ele aparecerá a segunda vez. Então essa segunda vez é o arrebatamento que nós estamos aguardando. Até fazendo uma pequena diferença, a segunda vinda de Cristo, nós podemos dizer até que é a volta. E quando Jesus vier com a igreja, é a vinda. Porque na verdade ele já buscou. Então nós estamos aguardando a vinda e a volta. É só para fazer esse pequeno detalhe de que, né, nós estamos aguardando o retorno de Cristo para poder buscar a sua igreja. E um outro detalhe, que a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, onde irá ocorrer o arrebatamento, somos nós que vamos ao encontro do Senhor. Mas nós não podemos confundir a vinda do Senhor, ou a volta, ou o retorno, com o dia do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos o dia do Senhor. Mas depois que houver o arrebatamento da igreja, vai haver um dia determinado, que é o dia da prestação de contas. E esse dia do Senhor é quando o Senhor vier na manifestação com poder e grande glória na grande batalha do Armagedão. Então esse vai ser o dia do Senhor, onde o anticristo, falso profeta, vai ser destruído, onde todos os ímpios que ficarem vão ser destruídos. Então esse é o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, onde lá em Isaías 63, versículo 4, fala que o dia da vingança estava no meu coração. Então assim, nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Então só que quando ele vier, vai ser sem pecado. Por quê? Porque quando ele morreu, todo o pecado da humanidade foi cravado na cruz do Calvário. Então ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Mas quando ele retornar, ele já vai vir com uma nova identidade, ele vai vir já com poder e grande glória, glorioso, glorificado, sem pecado, já não vai ser mais visto como um cordeirinho, daqui a pouco nós vamos ver, né, que ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele vai vir sem pecado aos que esperam para a salvação. Quantos estão aqui esperando, né? Amém, aleluia. Então ele vai vir sem pecado para poder buscar aqueles que ficaram firmes até o fim. Então isso é muito importante. Então nós estamos aguardando o retorno de Cristo para esse grande evento que está no calendário de Deus. Glória a Deus. Que é o arrebatamento, né, da igreja. E isso vai ser muito importante, isso nos traz muita esperança na nossa vida. Aí diz aqui a professor, sim. Um amigo meu de Faceano, ele tá entrando nesse negócio assim de judaico, né? E ele diz, quando deu essa novela aí, todo mundo compartilhando o arrebatamento na novela, ele disse assim, até zombando um pouco, né? Os crentes são isso, touro, tal, porque o arrebatamento não vai ser para a igreja, o arrebatamento vai ser para os judeus. Ele está muito enganado, né? Você tem alguma coisa a nos dizer? Eu te botei na pendaíba. Como está sendo gravado para todo o Brasil, brincando. Mas o que acontece? É claro que ele teve uma interpretação de acordo com o que ele acredita, mas de acordo com a luz da palavra de Deus, o arrebatamento é para a igreja. Aleluia. Os judeus, eles vão permanecer, a não ser se os judeus se converterem. Tem os judeus, né, convertidos, no caso. Dois tipos, né? Mas aí, no caso, porque isso tudo vai acontecer por causa do povo de Deus. É para o povo de Deus, para manifestar a glória de Deus ao seu povo, os judeus. Por isso que, de acordo com as escrituras, nós aprendemos que no final de tudo, Israel vai reconhecer e vai se converter. Aleluia. E eles vão reinar também juntamente com Cristo durante 1000 anos. Então, eles precisam passar por esse processo. Na verdade, em toda a história deles, eles passaram por processos assim muito dolorosos, né? Períodos de cativeiros, não só babilônico, assírio, né? Mas também no Egito. Então, muitos outros processos que o povo de Israel passou por causa da desobediência.
E aí eu vou até falar daqui a pouco sobre esse detalhe. Agora, aqui a apostila está dizendo o seguinte: todas as profecias registradas no texto bíblico sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, descritas em seus mínimos detalhes, cumpriram-se literalmente de acordo com o planejamento de Deus Todo-Poderoso. A doutrina da volta do Senhor Jesus, de geral modo, tem fundamentos profundos na palavra profética, oferecendo certeza e segurança aos que creem no retorno do Senhor a este mundo. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, quando a gente se socializa com o assunto escatologia, não é para a gente ficar assustado com coisas horrendas que vai acontecer, destruição. A gente precisa ter uma esperança, a nossa maior percepção do maior tema, que é o retorno de Cristo. E que Jesus ele vai vir para nos trazer uma esperança. Jesus ele vai retornar para poder nos levar para Ele. Tem aqui algumas passagens que nós vamos ler daqui a pouco. Mas aí hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, que se encontra lá no capítulo 9, vamos abrir a nossa Bíblia, dos versículos 24 ao 27. Tem assuntos que eu não vou entrar mais a fundo, porque vai ser para a próxima aula. Aí nós damos continuidade. Hoje é só para a gente poder fazer aqui uma pequena divisão, para a gente poder entender, né, um pouco sobre, até chegar ao arrebatamento. Pode falar, meu irmão. Daniel capítulo 9. Como está aí na apostila? Daniel capítulo 9, do 24 ao 27. Eu tive um estudo de castologia na igreja lá nossa, e o pastor falou o seguinte, que Jesus ele vai se apresentar aos judeus primeiro, quando ele retornar. O que o senhor me diz sobre isso aí? Vai apresentar o quê? Aos judeus. Quando ele vir, ele vai se apresentar aos judeus. O que o senhor me diz sobre isso? Isso nós vamos... Eu sei que escatologia surge assim, assuntos que às vezes é lá na frente, até mesmo nós ministrando, a gente tem que falar coisa lá na frente para voltar e falar o que nós já falamos. Mas o que acontece? Jesus, quando ele se apresentar, diz a palavra que todo olho verá. Nessa segunda etapa que nós vamos estar explicando. Então, de fato, Israel vai ver. Só que Israel vai estar vendo separadamente no sentido de não sofrer a condenação que os outros vão sofrer. Por isso que todo olho verá, eles vão se lamentar quando o Jesus estiver voltando no seu retorno. Mas de acordo com Zacarias, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que Jesus, quando vier, o Espírito da graça vai descer sobre a vida do povo. Ou seja, eles não vão se lamentar, mas vão se alegrar de tão forma por ver o Senhor da glória. Vamos até conferir só para a gente poder, já que nós estamos aqui. Retirar essa dúvida minha. Isso depois do arrebatamento. Isso, aí vamos falar as duas etapas. Já não vai estar mais aqui. Que vão ser 2 etapas. Isso, a igreja vai estar no céu, lá no da vamos bodas do explicar. Cordeiro. Vamos a Zacarias. Tio, todo mundo quer antecipar as A gente coisas. já não vai estar aqui. Isso, irmã. E agora? Zacarias capítulo 12, por gentileza. Já que você entrou no assunto, então vamos ler aqui o versículo bíblico, antecipando para mais para frente, versículo 10. Zacarias, versículo 10? Capítulo 12, versículo 10. Pode ler? Capítulo 12, versículo 10, por gentileza. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Então vocês vão observar aqui, até pelo ponto, tem essa parada, de que quando Jesus ele vier na segunda vinda, e depois vocês vão entender melhor, quando isso acontecer, está falando sobre a casa de Davi. Quem é a casa de Davi? Jerusalém, o povo de Israel, né? Judá.
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Ou seja, as pessoas vão orar, vão suplicar, vão agradecer, vão glorificar. Vai ser um momento de alegria ao ver o verdadeiro Messias vindo com poder e grande glória. Só que ao mesmo tempo, diz aqui, por isso que vai entrar aqui um ponto e vírgula, porque depois que tem uma parada, mas depois continua, porque teve também uma pequena pausa, para dar continuidade, dizendo, e olharão para mim. Isso está em concordância com Apocalipse 1:7. E olharão para mim, a quem transpassaram, referindo-se à crucificação. E o plantearão com quem planteia um unigênito e chorarão amargamente por ele. Então não é contraditório, ao mesmo tempo que o Espírito da graça vai vir para fazer as pessoas chorarem amargamente. Então tem essa separação. Então é só para a gente poder entender que vai ter essas pessoas distintas. O povo de Israel, que vão glorificar ao Messias. E é claro, a igreja já vai estar com Cristo. Isso vai ser na manifestação, isso vai ser na depois manifestação. lá do tribunal de Cristo e tudo mais. Vai ser lá na frente. E aí, a gente deu um salto, né? E vai ser lá no Vale de Meguido, né? Isso, porque aqui, no versículo 11 diz, naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Ramó de Rimon no Vale de Megiddo. Isso, é de Megido ou Megida. Depende da tradução da Bíblia. Aqui é Megiddo, nessa Bíblia aqui. Então, aí agora vamos para Daniel, capítulo 9. Pois bem, o livro de Daniel, eu já tive aqui... Tem café ali, tá, gente? Eu já tive algumas oportunidades de estar falando algumas divisões que nos fez refletir sobre o cativeiro babilônico. Então, o livro de Daniel, o profeta Daniel, juntamente com uma turma, foram levados cativos para a Babilônia. E Deus aproveitou Daniel e outras pessoas, como a Bíblia vai dar ênfase nos 3 amigos de Daniel, sobre tratar diretamente com os reis. Assim também como aproximadamente 9 anos depois, Ezequiel foi levado também para o cativeiro. E Ezequiel foi usado para tratar mais com o povo. E Jeremias e Isaías estavam sendo usados por Deus para estar profetizando do lado de fora do cativeiro. E aí depois tem pós-cativeiro, onde o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro, em simultâneo com Esdras, Neemias e Esther. Então esses são assim algumas divisões. E quando nós entramos no livro de Daniel, Nabucodonosor, naquela época que estava operando na grande potência mundial que era da época, Babilônia, porque eles haviam vencido os assírios, que antes haviam vencido os egípcios. E aí posteriormente foi vindo Medo-Pérsia, Grécia, Roma e assim por diante. Então naquele momento a cidade, a potência mundial era a Babilônia. E estava sendo operada naquele momento por Nabucodonosor. Diz a história que a Babilônia ela foi reinada por num espaço de 70 anos, que foi exatamente o período que o povo ficou no cativeiro. E Nabucodonosor foi o que mais reinou, 44 anos. E antes dele veio o pai, Nabucodonosor, Nabonido, e assim por diante. E assim aconteceu. E quando chega no capítulo 1, está tendo aquela preparação dos jovens para poder se preparar para melhor servir ao rei. Então tem toda aquela iguaria, tem toda aquela comida, só que oferecida a ídolo. Então a Bíblia vai destacar exatamente 4 pessoas: Daniel, Ananias, Azarel e Misael e Azarias, perdão, porque eles foram pessoas que se destacaram. Eu acredito que teve outras pessoas que se destacaram, mas a Bíblia vai dar ênfase desses 4. Aí esses 4 receberam nomes pagãos. E de Daniel ele recebeu o nome Beltesazar. De Ananias ele recebeu o nome de Mesaque. De Azarias
Abednego? Sadraque e o outro Azarias é Abednego. Então eles receberam esses nomes pagãos, né? O nome segundo os deuses da Babilônia, onde estava ali por trás de Nabucodonosor. Então, diante dessa situação, tem o capítulo 1, onde Daniel ele procura se apartar e não se contaminar. Depois tem o capítulo 2, do grande sonho de Nabucodonosor, onde Daniel é exaltado depois de interpretar o sonho, onde Deus o capacitou. Depois o capítulo 3, quem vai entrar em destaque são aquelas 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o capítulo 4, Nabucodonosor tem um outro sonho, onde Daniel mais uma vez vai ser usado. Aí vem o capítulo 5, já com o reinado em parceria com Nabonido, que na verdade os dois estavam ali reinando, um estava sendo corregente do outro. Então assim, teve lá uma mão escrevendo lá na parede. Daniel mais uma vez foi usado para poder interpretar, e por isso ele foi abençoado por Deus e foi recompensado como sendo também o terceiro do reino. Por que o terceiro? Porque o primeiro era Nabonido, o segundo era Belsazar e o terceiro era Daniel. Aí depois vai vir o capítulo 6, capítulo 7 por diante. Só que quando chega no capítulo 4, dá um salto por capítulo 7, capítulo 8, depois volta para o capítulo 5. Por quê? Porque quando chega no capítulo 5, vocês vão ver que do nada já tem um banquete de Belsazar. Mas antes disso, no capítulo 7, versículo 1 vai dizer: no primeiro reinado de Belsazar, Daniel teve o sonho dos 4 animais. Aí depois no capítulo 8, versículo 1 vai dizer: no terceiro reinado do Belsazar, Daniel teve a segunda visão do carneiro e do bode. Então quer dizer o quê? Que 2 anos depois ele teve essa segunda visão. Aí depois que teve esses acontecimentos na ordem cronológica, aí vai se voltar para o capítulo 5 e assim por diante. Até que depois, no final do capítulo 5, vocês vão observar que vai entrar o reinado de Dário. Aí para não confundir, tem 2 Dário, o primeiro e o segundo. Isso eu já não sabia. Então o Dário primeiro está registrado no capítulo 9. Só que no capítulo 9, Daniel está fazendo uma oração a Deus. Porque Daniel foi chamado de um homem muito excelente, um homem que Deus orava e Deus respondia às orações, que orava 3 vezes ao dia, como resiste lá o capítulo 6. E Daniel, ele era um homem assim que tinha um espírito excelente. Nabucodonosor falava, ele tem o espírito dos deuses, Belsazar. Então ele era uma referência assim muito grande, tinha uma intimidade muito grande. Só que Daniel, ele orou como um dependente de Deus. A gente pode estar no auge, a gente pode estar ali cheio de sabedoria, Deus derramando unção sobre a nossa vida, mas a gente nunca pode esquecer de depender de Deus, a gente nunca pode esquecer de confessar os nossos pecados, de reconhecer de onde que Deus nos tirou. E foi o que Daniel fez. Ele orou como se ele fosse o culpado, vamos dizer assim, de ter passado por todos aqueles processos. Porque na verdade, vocês vão ler o capítulo 8, versículo 27, que o Daniel ele chegou a ficar enfermo diante das revelações que ele estava recebendo, que até ele ficou perturbado e ele não estava entendendo. Teve um momento que ele não estava entendendo muitas coisas, porque até para ele não estava entendendo. Agora que dirá nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Por isso que o capítulo 9 de Daniel falar sobre as 70 semanas é um assunto que não dá para se falar em poucos minutos. Por exemplo, se nós tivéssemos uma aula só para falar das 70 semanas, daria para a gente falar muito mais coisa. Agora, encaixar as 70 semanas em outros assuntos é só para a gente poder dar uma pincelada. Então, é claro que eu estou falando isso não por questão de ter todo o conhecimento e mostrar que num quadro geral o assunto é muito amplo em relação a estar se explicando, aplicando detalhadamente. Existe a questão de estudar também as festas, existe a questão de observar o Antigo Testamento, a lei, as tradições, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então esses são assuntos para horas para se estudar. E Daniel ele está fazendo a oração a Deus, confessando seus pecados, porque afinal de contas
tem processos que nós passamos que nós até falamos, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse processo? Aonde que eu estou errando? O que eu fiz? Porque o dependente do Senhor, ele sempre vai procurar, né, se moldar para poder estar melhor apresentando a Deus. Então esse é o servo do Senhor que busca melhor, né, estar se apresentando ao Senhor. Senhor, eu preciso me santificar mais, eu preciso te buscar mais. Então isso é muito importante na nossa vida. E Daniel assim estava se confessando, dizendo, porque afinal de contas, ele, um servo de Deus que procurava se separar, por que ele estava no cativeiro? Então tudo tem um propósito. A gente passa por determinadas situações, às vezes a situação não é nem com a gente, às vezes é com outras pessoas, que às vezes é necessário Deus ele permitir a gente passar, não porque a gente está carregando a culpa dos outros, e sim porque Deus está nos preparando para a gente ser instrumento para as outras pessoas que não estão andando corretamente. Amém. Como Deus queira que ande. Então, Daniel ele estava fazendo essa confissão, até que ele foi consolado pelo anjo Gabriel, que chegou até ele e fala, olha, sabe e entende que aquilo que foi te falado está para se cumprir. E lendo aqui a partir do versículo 24, diz assim, 70 semanas, essas 70 semanas no original significa 70 setes. Essa semana no original, eu não sei, eu não estou lembrado se é hebraico ou é grego, que é Shavuot. Quando nós lemos sobre as festas, né, que tinha lá no passado, registrada lá no Antigo Testamento, as 3 maiores festas que até hoje, né, os judeus eles celebram é a Páscoa, é o Pentecoste e o Tabernáculo. Então, para cada uma tem assim o seu significado. A Páscoa, que significa a passagem, né, o período de libertação, Pechá, se eu não me engano, de passagem. Aí vem a festa do Pentecoste, que na verdade essa palavra Pentecoste vem de 50, né, 50 dias, o 50º dia, só que ela é mais conhecida pelos judeus como festa das colheitas ou festa das semanas. Por quê? Porque é Shavuot, ou seja, semanas, e depois tabernáculos, que significa, que é Sucote, que significa cabanas. Então assim, quando nós lemos que 70 semanas, está se referindo a 70 setes. Então aqui vai haver uma multiplicação profeticamente do que já se falava anteriormente. Então quando a gente lê 70 semanas, na verdade essas 70 semanas elas vão se converter em anos. Por quê? Porque para cada dia vai ser um ano. Então 70 semanas vezes 7 vai dar 490. Mas como entender melhor esse raciocínio? Aí eu vou ler por vocês aqui algumas passagens. Por exemplo, Ezequiel no capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Melhor. 3 passagens só que eu vou ler aqui para vocês. Ezequiel capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: e quando cumprires estes, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então esses 40 dias, na verdade, para cada ano, para cada dia, se converterá em 40 anos. Então ele deitou 40 dias, mas na verdade se convertendo em 40 anos. E aqui antes, ele ficou deitado, fogos? Ele ficou deitado 390 dias pelo lado esquerdo e depois mais 40 dias pelo lado direito. E tudo isso para que ele viesse a estar levando sobre, trazendo uma lição para o povo, assim como teve o Vale dos Ossos Secos, assim como teve várias situações que Deus ele permitiu que os seus servos passassem. Aí uma outra passagem que nós vamos ler está lá em Levítico, no capítulo 25, versículo 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Vou parar aqui mesmo para a gente dar continuidade, para nós ganharmos tempo. Olha só que interessante que a palavra de Deus vai nos dizer.
né? Isso daí está relacionado às festas, aí está falando sobre o ano do jubileu. Aí olha só que o versículo 8 vai dizer detalhadamente sobre essa questão. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então 7 vezes 7, 49. Agora vamos voltar lá para Daniel. Eita, isso daí confunde a mente. Mas ainda bem que tem a passagem bíblica para poder, né, nos ajudar. Porque realmente, assim, é complicado. Por isso que Tem que ser interpretação de texto e matemática. é verdade. Aí olha só. Versículo 24, voltando lá para Daniel, capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, está relacionado a Judá. Está relacionado aí ao povo de Daniel, em Jerusalém. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? É Jerusalém. Aí 6 coisas vão acontecer. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. A gente não precisaria de tempo para falar sobre essas coisas. Por isso que não dá para falar, muito né? forte esse negócio. Esse versículo 24, Deus ele nos guarda, né, nos livra de todo mal. Esse versículo 24 está querendo dizer que as 70 semanas, depois que as 70 semanas se cumprir, o que vai acontecer? O povo de Deus, o povo de Israel, vai se arrepender completamente das suas desobediências que eles tinham para com Deus, e eles vão ser perdoados dos seus pecados e reinar para todo sempre como Senhor Deus. Então, depois que essas 70 semanas se cumprirem, só que nós vamos fazer a divisão dessas 70 semanas, ela está dividida em 3 partes, não 3 partes iguais, mas o próprio texto vai nos fornecer essas 3 partes. Aí nós vamos entender que no final das 70 semanas, isso vai se cumprir em Israel. E quando que vai se cumprir? Lá na frente, como já foi até falado aqui, que o irmão me perguntou. Quando Jesus vier na segunda etapa, e aí vai ser quando Israel vai reconhecer o Messias, vai se converter. Então, quando eles se converterem, verdadeiramente eles vão se arrepender dos seus pecados, vão reconhecer o Messias e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, assim como a igreja também. Amém. Aí, voltando aqui para o versículo 25, vai dizer, sabe e entende. É importante a gente dar essa introdução nas 70 semanas, porque semana que vem a gente vai falar sobre Mateus 24. Em Mateus 24, o próprio Jesus aponta Daniel capítulo 9. Então a gente já está adiantando para quando chegar em Mateus 24 a gente poder já refletir o que já foi falado. Que aí se a gente tiver que falar outra coisa, a gente não precisa repetir tudo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe aqui está com letra maiúscula, ou seja, se referindo a Jesus. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, adiantando também Mateus capítulo 24, quando a gente lê Mateus 24, a gente precisa ter 2 visões, porque tem 2 cenários que Mateus 24 vai apontar. 2 profecias, uma profecia imediata, que seria para aquela geração, e uma profecia futura. A imediata, para eles já se cumpriram. Para eles já se cumpriram, mas era ainda futuro para eles. Mas para nós foi passado, porque já aconteceu. E qual é esse cenário? Que Jesus, quando ele falou, por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 3, que sobre o templo, que não ficará pedra sobre pedra, mas esse templo vai ser destruído. Então Jesus estava dizendo que nesta geração vocês vão passar por uma grande tribulação. E qual vai ser essa grande tribulação?
que Jerusalém, o templo vai ser destruído. E quando que isso aconteceu? Depois que Jesus falou, 40 anos se cumpriu no ano 70 com o general Tito. Então isso se cumpriu. Só que essa é a primeira profecia de imediato que seria para aquela geração que se cumpriu. Então, quando Jesus estava falando, para eles seria futuro. Mas para nós hoje já foi passado porque já aconteceu. Só que a outra profecia que tanto era futuro para eles como é futuro para a gente, é exatamente o tempo do fim, que nós estamos anunciando, que vai ser o retorno de Cristo. Então esse período da grande tribulação, que é os 7 anos, isso vai acontecer no futuro. Então é uma profecia dupla que Jesus Cristo ele profetizou em Mateus capítulo 24, da destruição de Jerusalém e da grande tribulação que depois iria acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, quando nós lemos o capítulo 25, eu vou mostrar aqui a vocês agora, o capítulo 25 vai mostrar 2 períodos. Obviamente, eles não estão assim bem divididos. O primeiro período vai dizer aqui, ó, aí ele vai dizer, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Então, o que isso quer dizer? Que desde que o cativeiro babilônico fosse terminar, iria haver uma restauração. E vocês sabem, né, quando Neemias, por exemplo, reconstruiu os muros, então teve as etapas. Só que da mesma forma que o povo foi sendo levado cativo para a Babilônia, não foi de uma vez só, foram sendo levados por etapas. A primeira vez até aconteceu no ano 722 a.C., com os assírios, que levaram 27.290 judeus para o cativeiro. Só que como os assírios eles estavam perdendo as suas forças e foi a Babilônia que se tornou a potência mundial, e aí naquela época Nabucodonosor ele passou a liderar, então os cativeiros babilônicos que é mais conhecido. Então eles foram levados a primeira vez no ano 605, aí foi levado a segunda vez, 597, e depois 586. Então essas 3 etapas o povo foi sendo levado. A segunda etapa, diz até a palavra lá em 2 Reis, capítulo 25, que foram 10.000 judeus. E assim por diante, até que nessas etapas, né, os utensílios do templo foram saqueados, Jerusalém foi incendiada, os muros foram destruídos e aconteceu aquele caos todo. Então por isso que na história muitas situações aconteceram que denotam como uma grande tribulação, mas ainda não na sua plenitude. A grande tribulação na sua plenitude ainda há por vir. Por isso que muitos acreditam que nós já estamos vivendo a grande tribulação, a gente está vivendo princípios das dores. Né? Estamos vivendo uma prévia, um prenúncio daquilo que vai acontecer no futuro. Então, desde a saída da ordem, ou seja, da mesma forma que em 3 etapas o povo foi sendo levado cativo para a Babilônia, em etapas também o povo foi sendo retirado. E o primeiro decreto, vou botar aqui, ó. O primeiro decreto, teve o primeiro, teve o segundo decreto, e teve o terceiro decreto. O primeiro decreto que foi dado foi através do rei Ciro, que Isaías profetizou, que Daniel também vai dizer. Aí eu vou botar aqui, Ciro. Então Ciro, ele deu o primeiro decreto para o povo voltar para a sua terra natal, vai para Jerusalém. É claro que teve pessoas que continuou lá não quis voltar para a sua terra. E aí foi liderado por Zorobabel. Aí eu vou botar aqui, Zorobabel. Que você já deve ter ouvido falar. Uhum. Depois ouviu Nabucodonosor. Então, Ciro, Zorobabel, e isso foi no ano isso sempre antes de Cristo. Então isso foi no ano de 538 antes de Cristo. Então esse foi o primeiro decreto. O segundo decreto foi por Dairo I, que ele liberou mais uma parte para poder ir. Dario I.
E foi liderado, e essa pessoa que eu vou escrever agora tratou mais da parte espiritual do povo, que foi Esdras. Aí vamos colocar aqui. Esdras no ano 457. Poxa, professor, 457. E o terceiro decreto foi por Artaxerxes. Deixa eu abaixar aqui agora. Esse Artaxerxes é o Assuero? Não. O Assuero é o Xerxes. Xerxes. Esse é o Artaxerxes. É porque Assuero é o da Esther. Isso, é. Então, que é o mesmo Xerxes, né? Tira o Arta, fica só o Xerxes. Foi liderado por Neemias esse? Isso, é liderado por Neemias. Aí no ano 445 a 444 a.C. Então, então eles vão colocar essa última data aqui, né, que foi quando se foi restaurado tudo através de Neemias. Então, no ano 445 até a morte do Messias, né, que no caso Jesus ele veio e morreu na cruz do Calvário, então até a morte do Messias teve um período aqui. Aí agora nós vamos entender esse período. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, o versículo 25 ainda. Até o Messias. Então essa primeira parte nós já entendemos, o príncipe. 7 semanas. Então 7 semanas é o primeiro período. 7 semanas. Então os períodos que nós vamos colocar aqui, os 3, tem que totalizar 70, se alguma coisa vai estar errada. Então 7 semanas. Aí o segundo período que nós vamos ler, aí já dá um salto muito grande, né? A divisão foi totalmente diferente. 62 semanas, né? Então vamos colocar aqui, ó. 62 semanas. Então esse foi o primeiro período, o segundo período. Então 7 mais 62, ou 62 mais 7 dá quanto? 69. 69. 69 para 70, né? Uma semana. Então vamos colocar aqui, ó. Então vocês somando tudo vai dar 70, Eita, né? Pega aqui a cocheira. Então vai dar 70 exato. Não é verdade? 70 semanas. 70 semanas. E essa 70 semanas, ela é convertida em anos dá quanto, hein? 490 anos. Por quê? Porque 70 vezes 7. Aí vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18. Olha só, Mateus capítulo 18. Mas não esquece de Daniel não, nós vamos votar em Daniel. É bem complicado, né? 18 quem? Gente, eu fiz seminário. Foi até um seminário conhecido, né? Não vou falar porque tá gravando. O meu professor de escatologia, ele não sabia dar aula. Aí ele estava tão enrolado que ele falou, ele não sabia o que falar. E eu tive que levar esse meu mapa aí, abrir na sala e ajudar ele na aula seguinte. Aí agora eu tô vendo que o nosso professor, que não é de bacharel, mas tá dando um banho aí, né? Oh, glória. Glória a Deus. Só o Espírito Santo mesmo. Só o Senhor mesmo. Olha só, Mateus capítulo 18, versículo 27. Jesus está ensinando acerca do perdão, lá com os discípulos. Aí quando chega o versículo 21, Pedro, crente que está abafando, né? Então já entendi o que o senhor está explicando. Então a gente tem que perdoar 7 vezes, né? O número da perfeição. Aí fala assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Aí Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Só que aqui o estudo, né, que os 70 semanas, ela vai se converter em anos, como nós lemos na passagem.
E aí, 70 vezes 7, 490. Então, aqui, em semanas, temos o primeiro período, o segundo período e o terceiro período. Onde que está esse terceiro período? No versículo 27. Vamos ler o versículo 27, agora voltamos lá para Daniel. Meu Deus. Só que o versículo 27... Aleluia, Jesus. Só que o versículo 27 nós vamos falar só em outras aulas. É só para vocês identificar que é a terceira semana. Capítulo Daniel 9, 9, versículo 27. 27. Isso é forte, meu Deus. Aí olha só o que diz. E ele firmará um concerto com muitos, porque por uma semana aqui, ó, uma semana. Aí agora vamos converter isso daqui em anos. Agora que vai ficar interessante. Vamos converter em anos. Lembra que nós lemos Levítico, capítulo 25, versículo 8, né? Que 7 vezes 7, 49. Então é a mesma regra. 7 vezes 7, 49. 9 anos. Então, desde que o povo saiu até a morte do Messias, foram 49 anos, é isso? Não. Ih, meu pai do céu! Então, ó. Ai, Não, nem pode. Eu nem sei o nome de número não, gente. Viu, gente? Mas Não é tá só bom, vocês, não. no final... 49. Aí 62 vezes 7 vai dar 434 anos. 434 mais 49 vai dar, vou botar aqui, ó, 483 anos. Então 483 para chegar a 490 dá quanto? 7. 7 anos de tribulação. Olha aí. Eita glória, 3 anos e meio de tribulação, em 3 anos e meio, grande tribulação, meu Isso. Deus. Então, esses arrepiada, dois como que períodos pode? aqui, ó. Esses Jesus. dois períodos aqui, ele que totaliza 483, foi desde a saída da ordem até a morte de Jesus. Meu 483 anos. Aí agora, segundo o estudo, o sistema dispensacionalista, Gente. ensina que há um hiato, é esse nome que eles usam, há um hiato entre a semana 69 até a semana 70, e aqui é a mesma coisa. Então aqui, né, há um intervalo. Ou seja, 69 semanas já se cumpriram. E convertendo em anos, 483 anos já se cumpriram. Mas a uma semana, porque 1 vezes 7, 7. Então essa uma semana ou 7 anos ainda não se cumpriu. Por quê? Porque Jesus ainda não voltou. O arrebatamento não aconteceu. Glória! Então, esse ato significa Eu intervalo. tô para entender essa passagem há anos. Então esse ato significa um intervalo. Então entre a 69ª semana até a 70ª semana tem um intervalo. E aí esse intervalo já passou mais de 2.000 anos. Mas isso é uma coisa que é justamente para poder mostrar que nós não sabemos nem dia nem hora que Jesus vai voltar. Amém, porque aleluia. se a gente tiver esse cálculo tudo certinho, é só calcular e já vai, Jesus vai voltar tal data. Tem um pastor da Igreja Batista, Guilherme Miller, que ele fez um estudo lá com as 2.300 tardes de Daniel. Ele fez um cálculo lá e ele foi o estudo que mais se aproximou das profecias bíblicas de quando Jesus vai voltar. Parece que ele só errou ou o evento ou a data, alguma coisa que ele errou. Mas foi o mais que se aproximou, mas mesmo assim ele não vai conseguir, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Só o Pai que irá saber. Aleluia! Então é só para a gente poder entender que nós estamos aguardando a qualquer momento ele vai voltar. Ah, mas já se passou mais de 2.000 anos atrás, não importa. Vamos nos preparar, vamos santificar a nossa vida, vamos pregar a palavra de Deus, porque a qualquer momento ele vai voltar. Porque para aqueles que pregam que a gente já está vivendo um período de tribulação, então por que não houve arrebatamento? Por que não houve um acordo de paz entre o anticristo e os árabes? Então, entre Israel e os árabes. Então, tantas coisas eram para acontecer, já que se tivesse o período de grande tribulação. Isso, meu Deus.
Então, Mas as profecias bíblicas todas se cumpriram, né? todas se cumpriram. Então tá mais perto do que nunca. Por isso que as igrejas estão Tá batendo muito na tecla do perto. arrebatamento, né? Nós, Eles estão tudo ensinando escatologia também, assim, a maioria das igrejas. A minoria, filha. A maioria está A ensinando minoria. prosperidade. isso, Reteté. A minoria Não, que está mas eu ouvi ensinando. muitas igrejas dizendo que o estudo bíblico está sendo baseado nisso. Isso, Nós tivemos a oportunidade de estudar sobre as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, elas até revelam a intensidade que está próxima à vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus primeiro se apresentou para a igreja de Éfeso dizendo: eis que breve virei contra ti. Depois, Jesus vai dizer... guarda o que tem, né? Porque eis que estou à porta e bato, eis que vem sem demora. Então ele está só intensificando. Então agora Jesus já está às portas. Então a qualquer momento o retorno de Cristo pode estar aí, né? Para poder estar levando a sua igreja. Então, se baseando nisso, é só para a gente poder entender que esses 7 anos ainda não se cumpriram. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre o arrebatamento. Então, quando tiver o arrebatamento, aí esses 7 anos a gente pode fazer o cálculo à vontade, aí sim, aí vai se cumprir. Amém. Mas enquanto não acontecer o arrebatamento, e a gente não vai estar aqui para isso, né? Olha Em nome de Jesus. Antes de entrar no arrebatamento, quer dar uma pausa? Quem É, até o vocês fim. sabem. Não, deixa eu continuar aí, a gente Então tá para bom. no Cordeiro de Deus. Ah, que então aí, tá. né, que é a... Ah, ainda tem o Cordeiro de Deus. É. Meu Deus. Mas isso daqui que eu escrevi aqui embaixo, depois vocês leem, né? Embora a gente já deve falar alguma coisa, mas é só para a gente poder frisar aqui alguns pontos. Amém. Então, sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Entretanto, essa doutrina está clara e transparente em diversas passagens bíblicas e as suas tipologias. Tipologias é aquela matéria da teologia que estuda os personagens e fatos do Antigo Testamento que concordam, exemplificam com os personagens e fatos do Novo Testamento. Ou seja, tipologia é um tipo de um assunto que vai representar um outro assunto. Aí, em relação ao arrebatamento, Enoque, né, um personagem, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Aí trazendo uma tipologia com arrebatamento. Enoque, ele tem a tipologia da igreja, tipifica a igreja. Então a igreja que anda com Cristo, Deus tomará para si. Aleluia. É da mesma forma que aconteceu com Enoque. Mesma coisa no dilúvio. O dilúvio representa, né, a vinda do Senhor Jesus. Então aqueles que estiverem na arca, eles vão estar seguros, salvos. Mas aí por quê? Porque o dilúvio vai vir de repente. Por isso que Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, Jesus ele mesmo vai citar, assim como foi nos dias de Noé, que comiam e bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou muitos de surpresa. Porque as pessoas não vai acontecer o dilúvio não, porque até então nunca tinha chovido sobre a face da terra. O máximo que acontecia, que vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, é que tinha a garoa, né? Assim que vinha assim sobre a plantação, mas chuva nunca tinha chovido sobre o mundo, até que quando Noé começou a construir a arca, foi motivo de zombaria, né? Você está construindo algo que nunca aconteceu, mas foi exatamente o que aconteceu. E hoje a igreja está pregando a palavra de Deus. Se convertam, se arrependam dos seus pecados, porque Cristo está voltando. E muitas pessoas estão zombando. Ah, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Há mais de 2000 anos já está se falando que Jesus está voltando e nada de ele voltar. Mas quando Jesus Cristo vier, vai pegar muitos de surpresa, até aqueles que estão em cima do altar. Então, por isso que as pessoas precisam estar preparadas. E aí, dando continuidade, no original grego chama-se arpádizo, que significa arrebatar, raptar, arrancar, tirar a força, transladar, transportar. Estes termos demonstram que a igreja do Senhor será tirada da terra de modo rápido, singular e inesperado. Aleluia. Então, no estudo do dispensacionalismo, que nós aprendemos
na última aula sobre a introdução escatológica, se ensina sobre a iminência. E o que é iminência? É aquilo que é a qualquer momento. Então o arrebatamento é a qualquer momento. E tem muitas pessoas que não crêem na iminência do arrebatamento. Ah, não vai ser a qualquer momento. Quer perguntar? Não, desculpa. Amém. Paz, Senhor, minhas irmãs, tá bom? Se quiser perguntar, pode perguntar. Então isso é muito importante. Aí é que tem algumas passagens bíblicas. Deixa eu ver a hora aqui. Eu vou só adiantar aqui João, porque eu quero frisar aqui as outras duas passagens. Então aqui João 14, que é um capítulo conhecido como um capítulo de consolo, que Jesus ele vai profetizar o Espírito Santo, que eu não vos vou deixar órfãos, mas eu vou enviar outro Consolador, para que possais estar com vocês para sempre. Só que aqui a partir do versículo 1 ao 3, Jesus vai falar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não havia lhe dito. Mas quando eu for, eu virei outra vez para que onde eu estiver, vós estejais também. Então é uma palavra que está nos mostrando o arrebatamento. Que Cristo está dizendo, ó, vocês não vão ficar órfãos não. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Que nos capacita, que nos ajuda, que nos enche, que intercede por nós. E Cristo foi para o Pai, mas Ele virá outra vez. E quando Ele vier, Ele vai para nos levar para onde Ele está, junto ao Pai. Porque Ele foi para o Pai. Então essa é uma palavra de consolo. Aí, aqui eu botei na ordem de acordo como está na Bíblia. Mas vamos primeiro em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui algumas mensagens, trazer uma mensagem e falar sobre esse texto, mas eu vou só frisar aqui um ponto muito importante. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Deixa eu ver aqui. De Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês aqui: por que os que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro? Por que vai ressuscitar primeiro? Boa essa. Eu quero saber. Dando a continuidade aqui, eu vou vai ter a resposta, já. né? Vai ter. Versículo 17. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Consolai uns aos outros com essas palavras. Então está mostrando um arrebatamento claro de que quando Jesus Cristo vier, os que morreram com Cristo não se preocuparão que eles vão ressuscitar. Só que eles vão ressuscitar primeiro. E nós que ficarmos vivos, porque nem todo mundo precisa morrer para poder subir ao arrebatamento, vai junto com aquelas pessoas e vão ao encontro do Senhor. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 15 vai explicar como que eles vão estar. Só que aí eu vou explicar por que eles vão ressuscitar primeiro. Na verdade, eles não vão ressuscitar primeiro em relação aos que estão vivos. Eles vão ressuscitar primeiro em relação aos que não morreram com Cristo. Então esse, né, é a simples explicação. Então todos vão juntos, tanto os que morreram com Cristo quanto os que estão vivos. Vão juntos, simultaneamente. Só que os que não estiverem com Cristo vão continuar. Porque se não falasse primeiro, né, tem distinção entre os salvos e não salvos. E isso nós vamos aprender melhor mais pra frente sobre as duas ressurreições. Mas aí aqui só se essa interpretação está diferente, porque no texto fala depois nós, o que ficamos vivos. Então, mas na verdade esse depois é de imediato, é só para poder mostrar que os mortos vão ressuscitar primeiro em relação aos não salvos. E depois nós, ou seja, mostrando além deles, esses também que estão vivos vão ser também, vão se ajuntar com eles, vão junto ao arrebatamento. Porque imagina só, se eles vão ressuscitar primeiro, então quer dizer que eles vão subir primeiro? Não, vão subir junto, né? Vai subir junto. Então esse primeiro aqui tem relação a nós.
Não aos mortos que não estão salvos. Não, em relação aos mortos. Mas eles não vão ressuscitar. Não, então, não vão eles vão ressuscitar. ressuscitar no juízo final, né? É, do juízo final. Não no arrebatamento. Não arrebatamento. Só para poder mostrar que os que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro. Então a ordem é, todos que morreram, a prioridade é os que morreram com Cristo. Os que não morreram com Cristo, a ressurreição dele é só no dia do juízo Vai final. ter, mas só no juízo final. Por isso que nós vamos falar sobre as duas ressurreições, né, do justo e do injusto. Aí agora vamos lá para Não vai ter purgatório não, mas o injusto... 1 Coríntios. 1 Coríntios. Até pouco tempo uma amiga minha acreditava a família toda que ia ter purgatório, eles são crentes de berço. Oi? Eu que expliquei pra eles. Né, Júnior? Há pouco tempo. Ela ficou boba quando eu falei pra ela que não existia purgatório. Espíritas também, acredito. Puxa, eu pensei que a gente ia ter mais uma chance. Mais cristão, assim, geralmente. Então essa história desse povo que diz que foi no céu e voltou e viu muita gente no céu, isso é mentira. Acaba sendo uma Possa coisa ser uma visão ao futuro, não? Igual João não teve uma visão do futuro? Não é uma coisa... Então, possa ser algo que alguém... passou Possa ser até uma ter. mentira Isso. ou possa ser uma revelação futura. Porque tem muita gente, né? A gente Não, vê porque muitos de testemunhos, fato- assim, foi no inferno e viu várias pessoas... E eu vi a coxa no inferno na É. cabeça. Ih, esse livro aí Viu o Roberto Marinho, viu não sei quem. Mentira! Eu já vi, Roberto eu não assisti. Tem Eu não testemunho desse. assisti, né? Eu não assisti, mas eu vi assim, só um título assim no YouTube Tá dizendo, né? Os cantores que foram para o inferno. Aí. Sabe, quem tem o poder da salvação é Deus. Como eu que a não gente vai acredito nessas dizer coisas quem foi, assim, quem não. foi, Eu acredito né? em algumas É. revelações por despertamento. Isso, também, é. assim, pra Da falar mesma isso. forma que Mas teve- pessoa, aquela foi pro inferno. Isso aí eu não acredito, não. É porque essas situações, infelizmente, é para confundir. Por isso que tem muitas seitas que as pessoas inicialmente, uma pessoa teve até a revelação da parte de Deus, mas as pessoas que começaram a inventar, fazer coisas erradas, desvirtuaram. Julgamento pessoal. né? Aí traz essas situações. Aí nós vamos terminar aqui com essa passagem. Então, agora 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Aí vai dizer como que eles vão ser, né, ressuscitados. Vai dizer assim: eis aqui vos digo um mistério. Então esse mistério, ele está se referindo ao arrebatamento, a algo que vai acontecer a qualquer momento. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele está falando todos, englobando os que morreram como os que estão vivos. Então todos, de uma forma geral, vão ser englobados. Só que ele vai explicar detalhadamente. No momento, esse no momento é uma fração de segundos. Paulo está usando um momento porque naquela época não tinha rede elétrica. Então ele usou aqui o abrir e fechar de olhos como algo assim muito rápido. Mas se nós fôssemos usar hoje, a gente ia usar assim no momento, assim muito Ai, meu rápido. Deus, lá vai Porque ele. olha só que interessante, ó. Interruptor, pá, é muito rápido. Então não dá para poder medir. E um momento, no contexto divino, é algo que não se conta. Porque milésimo de segundo ainda se conta, ainda tem como o homem calcular. Agora, nesse momento, não tem como calcular. Então, assim, é um mistério muito grande, que engloba muitas coisas. É algo, assim, muito interessante. Ela ficou arrupiada. Mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará ante a última trombeta. Aí eu vou fazer a segunda pergunta que eu reservei para o dia de hoje. O que significa essa ante a última trombeta? Né? Por que a última trombeta? Vai ter uma antes dela? Então o arrebatamento vai acontecer ante a última trombeta. Então o que significa isso? Então nós seremos arrebatados antes de ouvir o som da trombeta? Da Se- última, não? Não são 7. Mas por que a última? Três. Oi? Não são 3 ou 7? Não sei. Então, aí vamos lá. Tá sabendo legal. Porque a trombeta Ante a última soará. trombeta, porque a trombeta soará e os mortos que morreram com Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, ou seja, sem pecados, e nós seremos transformados. Aleluia. Então é isso que vai acontecer. Os mortos
vão ressuscitar primeiros incorruptíveis, ou seja, sem pecados, e nós vamos ser transformados e juntos vamos ao encontro do Senhor. No caso, isso aí é no dia do arrebatamento? No dia do arrebatamento. Ah, tá. Então, Entendi. aí no dia do arrebatamento. Porque no dia do Senhor, no caso, já é para condenação. É. Ou para... Aí deixa eu apagar aqui agora. Precisamos assistir isso aí várias vezes. Eu vou assistir essa aula, ainda bem que eu tô gravando e vou botar lá. Gravado. Tem que assistir todo dia. Então, aí agora eu vou mostrar aqui a vocês. Muito difícil. pra Esse mim. dos anos foi espetacular. Tô chocada até agora. Muitos intérpretes não aceitam essa questão de 2 etapas porque não está escrito na Bíblia. Mas pegando as palavras assim que se encaixam, pode falar. Estou com uma dúvida aqui, professor. São 7 trombetas, correto? Sim. Então, 6, segundo historiadores falam. Vou explicar agora. Né? O que acontece? Nós estamos aguardando o quê? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, Jesus ele veio. Vai haver 2 etapas nessa segunda vinda. Essa segunda vinda, a gente pode falar 2 etapas, ou 2 momentos, ou 2 situações, né? Ou 2 pontos. Então Jesus vai vir, mas vamos pegar 2 etapas. Então Jesus vai vir em 2 etapas. Então a primeira etapa, vou botar aqui, ó. Primeira etapa. Então, etapa, momento ou fase, né? A primeira etapa, ela se chama arrebatamento. E a segunda manifestação. Sim, e a segunda... Manifestação. 10 minutos, tá, professor? Tá bom. No máximo. Por causa da gravação aqui. Não, até antes disso eu termino. Ó. Lucas 17, 30. Vai falar dessa manifestação. E por que eu não botei a referência aqui? Porque nós acabamos já de ver. Tessalonicenses, Coríntios, João. O arrebatamento é onde ninguém vai ver. Isso, né? é. Vai ser. A primeira etapa vai acontecer o arrebatamento. Aí agora vamos refletir no arrebatamento. O arrebatamento, ele é invisível. Vai ser apenas para os salvos. Então, no arrebatamento vai ser invisível. Ou seja, Jesus ele vai vir secretamente para os cristãos. Só que quando Jesus vier, nós vamos ser anunciado que ele vai estar vindo secretamente. E qual vai ser esse anúncio? Vai ser como nós lemos aqui, que vai haver trombeta de Deus, vai haver voz de arcanjo e alarido. Para alguns intérpretes, eles falam que esse arrebatamento ele não vai ser invisível, porque se é alarido, então está gritando para todos ouvir. E eles vão até usar texto que fala que todo olho verá, mas isso é a confusão que eles fazem, porque na verdade é aqui que esse versículo vai entrar. Então o invisível vai vir secretamente para os cristãos. Então Jesus está vindo agora, buscou, né, os cristãos, veio visivelmente. Ninguém vai ver. Mas os salvos vão ouvir a mensagem. O alarido é um termo militar que é uma voz de comando, onde, né, geralmente o comandante ali, ele usa ordem, sentido, ordinário, marchem, né, faz isso, faz aquilo. Então é alarido, é um som alto, realmente é grito, né, é uma voz com autoridade. Só que a voz de arcanjo são as mensagens do anjo que são pronunciadas no livro de Apocalipse. E a trombeta de Deus é o ajuntamento do povo. Porque vocês vão ver em toda a passagem bíblica, quando se fala sobre trombeta, quando se toca a trombeta, está falando do ajuntamento do povo. Né? Os romanos, os soldados romanos, quando eles precisavam se ajuntar para poder guerrear ou receber algumas instruções,
a trombeta era tocada justamente para o povo se agrupar, se reunir. Moisés, lá no arraial, tocou a trombeta para que o povo se reunisse ali no meio do arraial para receber instrução. Então esse é o significado. Mas quando a gente lê ante a última trombeta, os pós-tribulacionistas vão usar a questão das 7 trombetas justamente para poder explicar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que vai dizer que 6 trombetas já tocaram e a sétima vai ser quando a sétima tocar, vai ser quando aconteceu o arrebatamento. Mas imagina só, se você ler as 6 primeiras trombetas do Apocalipse, tem um caos muito grande, muitas coisas aconteceram. E para as 6 trombetas do Apocalipse tocar, o anticristo já teria que ter vindo, a Israel momentaneamente já teria que estar em paz, em acordo com os árabes. Então muitas coisas teriam que acontecer. Então eles interpretam erroneamente essa questão das 7 trombetas. As 7 trombetas está relacionado ao período de grande tribulação, que é 7 anos. E como nós vemos que os 7 anos ainda não se cumpriu, porque é só depois do arrebatamento, então a gente não pode dizer que a última trombeta é a 7ª trombeta do Apocalipse. Porque Apocalipse capítulo 8, vou botar aqui, ó, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2, vai dizer que 7 anjos vão receber 7 respectivas trombetas. E aí o capítulo 8 mesmo, do 6 em diante, as 4 primeiras trombetas vão ser tocadas, capítulo 8. Capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta vai ser tocada. E quando que a 7ª trombeta vai ser tocada? Em Apocalipse também, vou botar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E aí, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, só vou ler aqui para vocês, só para falar um detalhe que vai estar escrito aqui acerca do anjo. Ó, versículo 15 vai dizer: e tocou o 7º anjo a trombeta. Então são 7 anjos com 7 trombetas. Então os 6 já tocaram. Agora vai chegar o 7º anjo, que vai tocar a sua trombeta. Então está dizendo aqui que tocou o anjo a sua trombeta. Então quem tocou a trombeta foi o anjo. Mas o arrebatamento é ante a última trombeta. E essa ante-última trombeta não é a trombeta do anjo, do 7º anjo. Essa última trombeta nós lemos lá, né, até passou despercebido, mas eu vou mostrar para vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que eu vou repetir. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta, não de anjo, mas trombeta de Deus. Meu Deus. Então é a trombeta Nem de percebemos. Deus que vai ser tocada. Não é a trombeta do anjo. A trombeta do anjo é lá na frente. É no período de grande tribulação. 16. Meu Deus, passou despercebido É o mesmo. próprio Senhor, né? Que vai então é o tocar, no próprio caso, essa Senhor. trombeta do arrebatamento. Né? E só para poder especificar mais um detalhe, está querendo dizer que no arrebatamento é a última convocação na terra. Então quem se preparou, né? Quem se preparou é a Meu última Deus. convocação, né, do toque, ó. Para reunir o povo e levar para o céu. Meu Né? pai. Aí por quê? Misericórdia. Porque quem ficar Me ajuda, pode Jesus. ser até salvo. Mas vai passar por terríveis aprovações, Vai. vai sofrer martírio. Decapitação. Né? Então, muitas coisas vão acontecer. Então, assim, só para poder mostrar a vocês. Ainda tem quantos minutos aí? 4. 4. 3. Então, só vou falar aqui rapidamente. Então, a manifestar aqui é o arrebatamento. Agora, a segunda etapa, lembrando que tudo isso está relacionado à vinda de Jesus. Entendeu? Só para poder dividir, que Jesus primeiro ele vem invisível e a segunda ele vem visível. Mas esse Que a segunda ele vai aparecer. A primeira ele vai estar nas nuvens. Nós que Isso. vamos até ele. Mas esse invisível a gente vai ouvir a voz dele. Não, nós vamos. Invisível pro mundo. Invisível pro mundo. Invisível Ele vai pro vir mundo. Oficial, né? Do exército. Não, ele vai vir secretamente para o mundo, mas os salvos vão ver o Senhor Jesus Vamos, Cristo, meu poder e Deus do grande céu. glória. Professor, essa passagem aqui, né? No caso, nós. Capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Isso. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então nessa vinda no arrebatamento, é só a gente não esquecer, arrebatamento. Jesus, ele vai vir para a igreja. Sim. Então vou colocar aqui, ó. Ai, podia voltar logo, sim. Para. Tá pronto. Tá preparada? Eu tô. Ui, Jesus. Mais do que preparado. O arrebatamento Vai será voltar agora. secreto. Não, tô falando arrebatamento, não só eu morrer, né? Então isso vai Quero que meu filho e facilitar. minha mãe vai. Ó, isso vai facilitar muito. Arrebatamento. É Jesus, para ele vem a para a igreja. igreja. Manifestação, ele vem com a igreja. Porque Aleluia. agora a igreja arrebatada vai descer na grande batalha do Armagedon, né, visivelmente, onde todo olho verá Toda e muitos língua. vão se lamentar. E aí depois vocês leem aqui, né, alguns contrastes entre o arrebatamento, né, e a manifestação. Mas Amém? aí quando. Pode falar. Pode encerrar aí, tá bom? Encerra aí que eu vou. Então Pode nós falar. batalharemos, né? Junto Encerra com aí. ele, né? Quando ele Isso. voltar. Legal.